A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão, e temos como nosso pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Neste momento nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do primeiro trimestre de 2024, que tem como título principal o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e a Vocação da Igreja no Mundo. É a temática que nós iremos desenvolver durante esses 3 meses. Hoje tem como tema, título norteador da presente lição, que será ministrada no dia 28 de janeiro de 2024, a Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo, Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática, pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, queridos professores, queridos amigos que nos acompanham, eu quero tratar de um dos tópicos mais importantes dos evangelhos, que é o reino de Deus. Eu quero focar hoje nesta palavra que tem significados importantíssimos para a compreensão da intenção autoral aqui nesta revista, e bem como a sua importância no desenvolvimento do plano redentivo de Deus durante a historicidade bíblica. Os queridos irmãos sabem que nós estudamos o Novo Testamento, especificamente os Evangelhos, em vários níveis, né? Podemos lidar com aspectos apenas da síntese, do panorama, do contexto, aprendendo aí a respeito dos povos, né? Onde Israel estava inserido, o território ali no Oriente Médio encontra-se na região da Palestina. Podemos falar também do Novo Testamento nos contextos econômicos, políticos, culturais. Essa é uma análise mais panorâmica, mais sintética, é uma síntese das questões norteadoras para o entendimento do Novo Testamento. No segundo nível, podemos falar do Novo Testamento dentro de uma perspectiva analítica, analisando a intenção autoral, o propósito, a ocasião em que foi escrito, os destinatários, o local onde foi escrito o livro, a epístola, também quando se trata das Paulinas, das Gerais e por aí vai, bem como os principais personagens de cada livro, como é que Cristo aparece naquele livro. Observamos também o caráter de Deus, como ele é nos apresentado no livro em questão. Enfim, são vários tópicos aí, temas que podem ser abordados num nível intermediário de estudo no Novo Testamento. Há um terceiro nível, alguns dizem até quarto também, um terceiro nível em que chamamos da teologia bíblica, que, levando em consideração todos os tópicos anteriores no conhecimento preliminar, no conhecimento médio, no conhecimento avançado, nós identificamos os principais temas teológicos abordados por aquele autor no livro em questão. Daí lançamos mão de ferramentas importantíssimas como a exegese bíblica, a hermenêutica nos originais, a arte de lidar com o texto ali nos seus originais, comparando, gotejando os melhores manuscritos e percebendo aí a formação sintática, né, de cada componente declinado daquela frase em questão. E por aí vai. São muitos tópicos que podemos abordar. Neste momento, nesta aula, eu não vou ater mais uma vez aos tópicos assim como são apresentados na lição bíblica, mas irei falar basicamente do reino. Como o Evangelho de Marcos nos apresenta a questão do reino, como é apresentado, quais são as suas características, o que ele entende por reino quando registra ali no Evangelho que tem o seu nome, né? Nós sabemos que a fonte mais antiga que atesta a autoria de Marcos é do bispo de Hierápolis, Papias, em 130 depois de Cristo, ali quase em meados do século II, e lá ele atesta Marcos, né,
uma autoria de Marcos para o Evangelho. Alguns dizem que é o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento e, de fato, serviu aí como fonte, né? Alguns dizem também para os demais evangelhos, principalmente aqueles que são chamados de sinóticos, onde há uma similaridade, que é Mateus, Lucas e o próprio Marcos, né? João está fora dos sinóticos porque mais de 80%, 70% do seu material é exclusivo. Então existem passagens apenas focadas e voltadas para o contexto e aspecto autoral do Evangelho de João. Marcos, ele é o Evangelho da ação. De fato, quando Marcos escreve para os romanos, ele traz muitos verbos no presente contínuo. Jesus sempre está fazendo alguma coisa. E de vez em quando, uma vez por outra, aparece a palavra reino. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino do Senhor. Observe aqui no capítulo de número 1, verso 15, já na abertura deste evangelho, ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. E, curiosamente, aqui é a primeira vez que o Senhor Jesus ele fala, né, nos evangelhos, onde podemos ouvir e entender o Senhor dialogando, o Senhor falando. Então, nesse primeiro tópico que quero abordar com os queridos professores, eu quero que isso fique bem claro para todos nós, o que significa o reino. A teologia bíblica tem muito para nos ensinar a respeito disso. Recomendo o livro de Roy Bezuki, né? É a Teologia do Novo Testamento, editado pela CPAD, já é um livro voltado para temas teológicos de cada livro. E lá ele nos apresenta que o reino refere-se ao governo, ou seja, o reinado de Deus. O Evangelho de Marcos é o principal representante desse reinado. Ele nos apresenta Jesus Cristo como o principal representante. Ele fala aqui no capítulo 1, verso 15, como aquele que proclamou as boas novas de Deus. Ele fala no verso 14, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e ele dizia, o reino de Deus está cumprido, arrependam-se e creiam no Evangelho. Melhor dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha como isso é interessante. Então vamos destacar alguns pontos aqui. O arrependimento, ele envolve a mudança de mente e que quando ocorre essa mudança, ela se manifesta na transformação da vida. A vida da pessoa, de fato, é moldada e mudada. Então, crer nas boas novas quer dizer aceitar. Eu gosto de usar mais a palavra receber o que Jesus diz e, obviamente, esse aceite, essa aceitação, esse recebimento, ele tem implicações para uma vida prática diária na presença do Senhor, orientações para a vida pessoal. E o Evangelho de Marcos, como um todo, ele torna-se, até certo ponto, um comentário. Podemos dizer que Marcos capítulo 1, verso 15, é como se fosse o texto áureo do livro de Marcos, né? E todos os demais conteúdos que são apresentados é basicamente que um comentário desta mensagem, fornecendo aí o significado, a definição expandida, ampliada do que significa arrepender e do que significa crer. É por isso que é interessante nós estudarmos o Evangelho de Marcos e os livros da Bíblia com essa perspectiva da teologia bíblica, entendendo aquilo que o autor quer sobressaltar, aquilo que ele quer abordar, aquilo que ele quer trazer a lume. E com isso nós observamos a sua construção teológica, a sua construção de experiências, de práticas, né? Não apenas no aspecto teórico, mas como uma junção das ocorrências, da maneira como o Senhor lidava com as pessoas, da maneira como abordava, da maneira como lidava com os feridos, os cativos, aqueles que estavam enfermos. Isso nos é apresentado aí a teologia de Marcos, né? Então, observe outro texto. Eu peço que os amados leiam conosco, por gentileza. Marcos capítulo 3, verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha como é interessante. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é
meu irmão, minha mãe e minha irmã. Minha irmã e minha mãe nessa sequência, né? Nós observamos aqui também outros trechos relacionados com a parábola, né, do semeador, assim como é apresentado logo em seguida no capítulo 4, verso 1, e nós observamos isso. Jesus, na parábola do semeador, ele refere-se ao entendimento daquele que está nesse reino, que se relaciona com o dono do reino, como um aspecto de os mistérios do reino. Eu vou expandir isso melhor para vocês. Olha o que diz o capítulo 4, verso 11. Acompanhem conosco. Jesus disse a eles: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, percebamos o seguinte, aqui, nesta ocasião, a semente da parábola do semeador é a palavra. Observe isso no verso 14. Olha o que ele diz: o semeador semeia a palavra. Essa palavra ela é proclamada por Jesus. Então, os descritos, né, como a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e, como diz o próprio texto, dão fruto. Acompanhe o nosso raciocínio. Olha o verso 20 do capítulo 4. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e 100 por um. Então, um aspecto característico da apresentação de Marcos, nós observamos no capítulo 4, verso 26 até o verso 29, da parábola da semente, né, que cresce, é o lembrete para os que lançam a semente à terra. Olha o que o texto tem para nos ensinar. Aqueles que levam a palavra, de que o inspirador, o poder inspirador de vida da palavra de Deus, ele de fato é efetivo. Embora às vezes não entendamos, embora percebamos às vezes que ele é insondável. Então, essa parábola aqui, assim como a parábola do grão de mostarda, o que ela nos mostra? Ela nos mostra que, em última instância, os irmãos podem até ler a parábola do grão de mostarda, do verso 30 até o verso 32. Eu vou ler para que isso fique mais claro em nossas mentes. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Olha que maravilha. O que ele está dizendo aqui? Que o avanço do reino de Deus é um feito do seu próprio poder. O reino, escute isso, por mais minúsculo e mais desfavorável que ele possa parecer, ele sempre desfrutará de um resultado grande e final que será glorioso. E isso acontecerá não por obras nossas ou por sermos aqueles que semeiam a terra, mas a boa palavra que é produzida por aquele que governa, por aquele que é o dono do reino. Acontecerá porque Deus, afinal, o reino é dele. Não apenas no nome, mas também de fato. Não podemos apenas fazer as distinções, o reino de Deus, a igreja, mas o reino de Deus. Devemos perceber que o Evangelho de Marcos sobressalta aqui o sucesso, o crescimento, o poder, a glória, a majestade de tudo aquilo que está atrelado com o que acontece na igreja, que faz parte deste reino, que compõe este reino, tem a ver com o dono do reino. Não tem a ver com aqueles que semeiam a palavra.
Jogar a semente, despejar a semente em boa terra é a tarefa daqueles que são instrumentos nas mãos do Senhor. Mas quem dá o devido crescimento, quem faz brotar, quem faz desenvolver, quem faz com que cresça e gere sombra para aqueles que estão ao redor, até mesmo as aves dos céus, reconhece a sua glória e o seu poder, é o dono do reino. Então, eu vou expandir melhor esse assunto no capítulo 10. Olhe comigo aqui, 2 incidentes que são registrados em Marcos, para que os irmãos entendam melhor, no capítulo de número 10, que reforçam esse ponto daquilo que eu estou tratando. Capítulo 10, verso de número 17. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha quando um homem, ele rico, chega para Jesus e pergunta como é que ele fazia para herdar a vida eterna. Jesus disse o que para ele? Jesus disse para ele vender as suas posses e segui-lo. Olha o que diz o verso de número 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, nessa circunstância, este homem, ele estava acorrentado, podemos dizer assim, por suas riquezas. E ele, na ocasião, retirou-se triste. Então, depois, quando Jesus disse aos discípulos que é mais fácil, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele fala isso no verso 25, eu não quero aqui discutir se esse fundo da agulha de fato era literal, se era uma porta em Jerusalém, se era de fato ali a cela do camelo, enfim, tem várias questões contextuais. Eu quero focar aqui na palavra reino, no seu sentido teológico bíblico, no Evangelho de Marcos, Nós sabemos que os discípulos se admiravam e perguntaram: então quem poderá, pois, se salvar? Perguntando para o Senhor. Verso 26. Olha o que diz aqui o verso 26. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Olha como é difícil entrar no reino de Deus. Então, a resposta de Jesus, ela meio que ajusta-se às pessoas em geral. Então, para os homens é impossível. O texto 27 responde: mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Verso 27, Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Olha o contexto. Então, Marcos aqui não inclui esse relato para provocar uma espécie de ansiedade, de desespero, de medo em nossas mentes. Ao contrário, se a salvação, escute isso, eu já vou finalizar com vocês, se a salvação e a participação no reino de Deus dependessem de fato da nossa capacidade humana, isso sim seria um bom motivo para a ansiedade e para o nosso desespero. É Deus, queridos professores, que realiza e leva as pessoas para o reino. É Ele que faz isso. Isso não quer dizer que os indivíduos, nós que fazemos parte de tudo isso, somos meros espectadores passivos desse processo. Não. Na continuação dessa conversa, Pedro, ele afirma com justiça que ele e os outros discípulos fizeram o que Jesus pediu para que o homem rico fizesse, pois eles deixaram tudo e o seguiram. É isso que Pedro pergunta para Jesus. Olha o que Pedro fala, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus, nessa ocasião, ele não discute isso. Ele apenas assegura a Pedro que qualquer sacrifício envolvido em segui-lo resultará em um ganho incomparavelmente maior. Olha o que ele diz no verso 29 e no verso 30. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba
já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá, aí sim, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Entendeu o contexto de como a teologia bíblica do entendimento do que significa reino nos faz pertencentes a uma família que às vezes ultrapassa os laços sanguíneos? É isso que Jesus está querendo dizer. Ele não está aqui rejeitando a sua família, a sua mãe, os seus irmãos, a sua irmã. Pelo contrário, mas ele está falando que o reino de Deus chegou. Agora vocês pertencem a uma grande família e agora cumprirão a minha vontade. Mas não atemorizem os vossos corações. Não se desesperem, porque o crescimento deste reino não depende apenas daquele que joga a semente, mas daquele que permite que a semente seja jogada e faz com que ela germine, com que ela cresça e gere sombra. A família do reino de Deus é maior do que os laços sanguíneos que nos envolvem. É por isso que quando nós nos encontramos com algum crente, com algum irmão em alguma cidade, nós nos identificamos de uma tal forma que ele nos convida para tomar uma água, para nos receber, para cuidar da gente e para cumprir os desígnios daquilo que Deus quer com hospitalidade e mordomia cristã. Nós somos uma grande família. Nós somos uma família que transcende as placas, que transcende as denominações, que transcende apenas a forma litúrgica de lidar com o culto, ou até mesmo a forma, alguns pensam, em algumas culturas, até falando sobre isso, o etnocentrismo, de achar que a nossa cultura brasileira está acima de outras culturas e religiões sim, mas de culturas não. Existem crentes salvos na pessoa de Cristo, de outros movimentos na Índia, na China, que não tem aí de fato a mesma perspectiva cultural que cada um de nós cristãos aqui da América do Sul temos. Então devemos perceber que o reino de Deus é muito mais abrangente do que aquilo que os nossos óculos podem enxergar ou a nossa cosmovisão pode perceber. O reino de Deus não depende de nós, o reino de Deus é um reino governado pelo próprio Deus. Nós somos apenas personagens, coadjuvantes nessa história que começou em Deus, que continuou em Cristo e que permanece por meio do Espírito em nossos corações. Então, você, meu irmão, minha irmã, fazemos parte desse reino que tem Jesus como seu Senhor. Então perceba isso. O cristianismo, assim como foi no começo da história da igreja, ele se desligou daquela ramificação que alguns preconceituosos diziam fazer parte do judaísmo e era apenas uma ramificação que iria morrer nas primeiras décadas ali depois da morte de Cristo. Mas pelo contrário, olha o que nos tornamos envoltos ao cabeça da igreja que é Cristo Jesus. Olha o que a igreja se tornou no nome dele, através dele e por meio dele. É por isso que quando o apóstolo Paulo escrevendo nas igrejas e falando dos seus problemas, ele, aos romanos, por exemplo, ele nos traz duas doxologias, porque ele não consegue conter-se ao entender da grandiosidade desse reino do Senhor. É aquilo que ele fez com Jonas no Antigo Testamento, em que ele não entendeu porque deveria até Nínive e ministrar a respeito de um único Deus. Ele não havia entendido, ele como nacionalista, ele não havia entendido a perspectiva divina. Mas Deus, aquilo que ficou oculto, aquilo que foi um mistério, no desenrolar do plano da redenção, agora está às claras. E o Senhor nos convida a sermos participantes deste reino. Mas não como irmãos e irmãs voltados para nós mesmos, mas como aqueles que refletem o caráter de Cristo e convida as pessoas a também a desfrutarem dessa comunhão, que é uma comunhão eterna. Então, querido professor, esse assunto muito me emociona, porque quando entendemos a perspectiva do reino em Marcos, percebemos que aquilo que nos uniu é muito mais forte do que as questiúnculas que podem nos separar. Daquilo que abraça a igreja, daquilo que foi feito pela igreja, é muito maior do que os nossos pensamentos, do que as nossas subjetividades. Porque o que foi feito na cruz do Calvário
não foi uma particularidade para apenas um grupo de pessoas, mas é tão eficaz que pode salvar toda a humanidade. O que nos resta é propagar essa verdade e convidar mais pessoas para fazer parte desse reino. Deus te abençoe e estamos unidos no laço do Calvário.